Glórias, aleluia, Senhor. A palavra do Senhor fala aqui em Apocalipse capítulo 3. Vou ler aqui Apocalipse capítulo 3. Glórias, aleluias, Jesus. Apocalipse capítulo 3, verso de número 6 e diante. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas: aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tem guardado a minha palavra, e não negastes o meu nome. Aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor fala em Apocalipse, Deus falando à igreja de Filadélfia. Deus se apresenta, Deus fala através de João, falando para o anjo daquela igreja, para o pastor, dizendo: eis que aquele que é santo, que é verdadeiro, que é poderoso, aquele que tem a chave de Davi nas suas mãos, na palma da sua mão, que quando abre a porta, ninguém pode fechar, e quando ele fecha a porta, ninguém pode abrir. Eu quero falar hoje aqui de uma porta que Cristo Jesus abriu, mas não era uma porta de emprego que eu quero falar aqui nesta tarde, não. Você pode estar precisando, pode, Deus pode abrir, pode, mas a porta que Deus já abriu nesta tarde aqui, a porta que Deus quer que você entre, não é simplesmente a porta de um emprego, não é simplesmente a porta de um trabalho, não. A melhor porta que Deus quer que você passe por ela, que você entre por ela, é a porta da graça, é a porta da salvação, que Cristo Jesus abriu, deu acesso para o homem entrar e ganhar a salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Porque Deus, Ele enviou o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, para salvar a humanidade dos seus delitos, pecados e as más obras. Só o Espírito Santo de Deus que pode te salvar e te libertar. Muitas das vezes vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus, mas a porta da graça já está aberta. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele está abrindo a porta da graça para que toda a humanidade, para que todos aqueles que aceitaram a Ele, que ouviram a sua palavra e viver na obediência dela, ele não vai ser condenado, mas ele vai ser salvo em Cristo Jesus. Hoje os homens, por ter muitas das vezes uma posição eclesiástica muito alta, muito boa, eles querem reformar essa porta chamada graça. E o que era essa porta chamada graça? Graça significa favor imerecível, ou seja, eu não merecia ser salvo, você não merecia ser salvo, mas a graça, que é o favor imerecível de Cristo Jesus, Ele abriu essa porta para que eu e você pudéssemos ser salvos. Nós não merecíamos, mas Ele morreu pelos meus pecados, mas Ele morreu pelos teus pecados. Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Ei, arrependa-se enquanto é tempo, porque a porta ainda está aberta, a porta da graça, a porta da salvação. Ei, mas só que vai chegar um dia que essa porta da graça, ela vai ser fechada. Então entre por ela. Você que quer ser salvo, quer ser liberto, entre por ela, porque a porta está aberta. Jesus te ama. A salvação, ela veio para todos, mas só que muitas pessoas estão rejeitando a palavra de Deus, estão rejeitando os ensinamentos da palavra de Deus, querem mudar, querem adulterar, mas essa palavra é a mesma, ela é verdadeira, ela é aproveitosa para tudo, para salvar, para curar e para libertar. A porta ainda estará aberta. As pessoas estão querendo reformar essa porta.
aleluia, a porta lá do cenário, lá do plenário, ela pode passar por reforma, ela já foi passada por reforma, mas só que a porta da graça, ela não pode ser passada por reforma. Quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar, e quando Ele fecha, ninguém pode abrir, e Jesus já abriu a porta da graça, já abriu a porta da salvação, e aquele que quiser, Jesus falou, aquele que quiser, Ele não obriga ninguém, Ele falou, aquele que quiser vir, aquele que quiser ser salvo, primeiro, ele tem que negar a si mesmo, segundo, ele tem que tomar a sua cruz, e terceiro, tem que seguir ao Senhor Jesus Cristo. Hoje muitas pessoas já não querem mais carregar a sua cruz, hoje muitas pessoas já não querem mais se sujeitar à palavra de Deus, eles querem Cristo Jesus para ser o seu servo, mas não querem Jesus para ser o seu Senhor. Servo, eles só querem, Senhor, vem me ajuda, Senhor, vem me cura, Senhor, abre a porta de emprego, mas quando Jesus fala que tem que negar o pecado, tem que tomar a sua cruz e seguir a Ele para ser salvo, eles querem banalizar, querem rejeitar a Cristo Jesus. Mas a porta da graça, muitos por ter uma posição eclesiástica muito alta, querem reformar essa porta dizendo que Jesus ama todo mundo, Jesus ama todo mundo, Jesus ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Jesus ele te ama, Jesus ama o homossexual, ama, Jesus ama a mulher lésbica, ama, Jesus ama a todos, mas só que Jesus não ama a prática pecaminosa, e você querendo ou não, é a palavra de Cristo Jesus, só essa palavra que tem o poder de te salvar e de te libertar. A porta ainda estará aberta, se arrependa enquanto há tempo. A palavra vai dizer que nós temos que confessar a Ele aqui na terra, para quando chegar lá, Ele nos aceitar. Mas aquele que negar a Ele aqui na terra, quando chegar lá no céu, Jesus vai dizer, eu não vos conheço, você me negou na terra, então eu não posso te aceitar aqui. Então entre por essa porta, enquanto ela ainda estará aberta. Muitos aí estão usando o nome de Cristo Jesus, mas só que quando chegar lá em cima, aqueles que estão sendo falsos, que estão pregando falso evangelho, você pode dizer, mas todos são crentes, todos vão ser salvos. Não, tem muitos que estão pregando falso evangelho, dizendo que Jesus ama a todos, mas não fala que Jesus ele não é compatível com o pecado, ele aborrece o pecado, porém ama o pecador. Nós que somos pecadores, ele nos ama, mas ele quer que nós venhamos viver na obediência da sua palavra, viver na sua presença, para nós sermos salvos da condenação eterna que está chegando. Jesus ele veio pela primeira vez na terra, veio. Ninguém pode negar que Jesus veio na terra, porque está registrado, está marcado, não tem como negar. Ele veio pela primeira vez, mas ele vai voltar pela segunda vez. Ele não vai pisar mais na terra, ele vai ficar no ar, vai levar todos aqueles que aceitaram a Ele, que obedeceram a sua palavra. Então guarde essa palavra, Cristo Jesus, Ele está voltando. A porta da graça ainda estará aberta, entre por ela, não rejeite. Só Jesus Cristo que tem esse poder e essa autoridade para salvar o homem, tirar ele do lamaçal do pecado e fazer ele se assentar no lugar de príncipe, restaurar ele. É só Jesus que tem o poder de pegar a mulher estéril, fazer ela mãe de filhos, fazer ela uma mãe de família. É só Jesus que tem o poder de libertar, de salvar e de curar. Ninguém pode fechar essa porta que Deus já abriu, que é a porta da graça, a porta da salvação. Muitos estão dizendo, querendo reformar a porta, dizendo, todos vão ser salvos. Não, se não negar o pecado, não vai ser salvo. Tem que negar o pecado, tem que negar a prática pecaminosa, porque Jesus, ele não ama o pecado, ele ama o pecador, mas o pecado não. Então se arrependa enquanto é tempo. Muitos estão pensando aí
que Jesus, meus irmãos, Ele vai salvar todo mundo, não. Deus vai salvar aquele que deu ouvido à sua palavra, aquele que leva a palavra de Deus a sério. Muitos vão chegar lá e vão dizer: Senhor, eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, Senhor, eu fiz milagres e prodígios e maravilhas no teu nome, Senhor, lá na terra. E Deus vai falar para ele: apartai-vos de mim, pois que praticais a iniquidade. Porque usaram o nome de Jesus, mas usaram o nome de Jesus em pecado, usaram o nome de Jesus em vão. Porque o nome de Jesus tem poder. Estão usando o nome de Cristo Jesus para dizer que Ele é a favor do pecado. Estão não usando o nome de Jesus para dizer que Jesus é a favor da união de homem com homem e mulher com mulher. É pecado. Jesus não ama essa prática. E aqueles que quiserem ser salvos têm que negar o pecado, porque Jesus está voltando. E Ele está voltando. Se arrependa, você que quer ser salvo. Abandone o pecado, abandone as drogas, abandone a prostituição, porque o prostituto não vai ser salvo. Primeiro tem que deixar a prostituição para alcançar a salvação. Tem que deixar os vícios malignos para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus é só Ele que pode nos salvar. Se não fosse a graça dele, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse a presença do Senhor, eu não estaria aqui hoje. Mas a graça, a porta da graça, ela se abriu na minha frente e eu não rejeitei. Eu entrei, eu passei por ela. Pode ser o maior pecador, o maior prostituto que já existiu na terra. Se ele se arrepender, vai ser salvo, porque a graça é um favor imerecível. Uma certa vez Jesus estava na cruz do Calvário, dando ali as suas últimas horas de vida. Tinha dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E um falou para ele, blasfemando contra Deus, dizendo: se o Senhor é o Messias, desce da cruz, salva a ti mesmo e a nós. Sai, desce dessa cruz. Aí o outro que estava, aleluia, do lado disse: ei, cala a boca, nós estamos aqui porque nós merecemos, porque nós pecamos, nós somos malfeitores, mas só que este homem está aqui, ele não pecou, ele não é malfeitor. E ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Senhor, lembra-te de mim quando chegar no paraíso. Aí Jesus fala para ele: ei, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Porque isso é a graça. Ele não merecia, nós não merecia, mas ele veio salvar e buscar os pecadores ao arrependimento. Ao arrependimento. Jesus quer que eu e você, nós venhamos nos arrepender para encontrar a salvação nele. E Jesus fala que a luz veio ao mundo, mas só que o mundo rejeitaram a luz e abraçaram com as trevas. E eles não vêm para a luz, por quê? Porque tem medo, porque eles sabem que as suas obras vão ser reprovadas na luz. Mas quem ama a verdade, quem quer salvo verdadeiro, quem quer ser liberto e ser salvo, ele abandona o pecado e entra pela graça, pela porta da salvação que Jesus já abriu. Ele abandona porque sabe que Jesus tem o poder para salvar e para libertar ele. Então, ei, não rejeite ao Senhor Jesus Cristo. Entre por essa porta chamada graça, a porta da salvação. Porque Jesus é poderoso para nos salvar e para nos libertar. Não há outro nome na terra que possa salvar alguém. Mas você pode dizer: quem pode me salvar é Maria, quem pode me salvar é Aparecida. Ei, nós respeitamos as santas católicas, sim,
porque elas andaram em santidade. Mas só que nenhum santo, nenhuma santa pode te salvar. Só quem pode salvar é Cristo Jesus, através do Espírito Santo e da sua palavra, porque só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Só Ele é a ponte que nos liga até Deus, que nos leva para o céu. A palavra vai dizer em João 3 que Jesus, Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele é o caminho. Só existe um caminho, Jesus. O resto tudo é beco sem saída. Cuidado, se arrependa. Ele está voltando para levar o seu povo, para levar aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Ele é fiel para salvar e para libertar. É só Jesus Cristo. Então receba essa palavra. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, a cada morador de rua. Abençoa, Pai, aqui na Praça da Sé, a cada pessoa, a cada trabalhador, os moradores de rua. E opera, Senhor, milagre. Manda a tua providência, Senhor, que eles possam encontrar a sua família e voltar para as suas casas. Manda, Senhor, a tua providência, em nome de Jesus. Pai, salva, cura, liberta, Pai, porque o Senhor é o mesmo, meu Deus. O Senhor não mudou, o Senhor continua salvando, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, e repreende todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Se tiver alguém que quer aceitar a Jesus, vem aqui na frente, ou levante sua mão, que nós vamos estar orando para Jesus apagar o teu nome do livro da culpa e escrever o teu nome no livro da vida. Amém? Que Deus abençoe. Deus continue te guardando e te protegendo de todo mal. Amém? Ô glória, Deus abençoe.